com o professor doutor Mário Juruena, professor de psiquiatria do Instituto de Psiquiatria do King's College, coordenador do programa e projetos de pesquisa do mestrado em doenças afetivas do King's College, diretor médico do Maslow Advanced Treatment Service. Mário é mestre em psicologia pela Escola Paulista de Medicina, é mestre em doenças afetivas, em neuroscience, né? Pela Universidade de Maastricht, na Holanda, doutor em psiquiatria pela Universidade de Londres, e hoje vai nos brindar com esse tema que, no seu tema, ele já começa a instigar, né? Nada será como antes amanhã. Mas o que será que o professor Mário vai nos dizer quando ele continua este título com um pequeno subtítulo, mas especialmente colocado: doença mental e tratamento? Mudaria a doença mental? Mudaria o tratamento? Vamos ver, então, o que Mário Juruena vai nos trazer com Nada Será Como Antes Amanhã. Boa noite, Mário. Muito obrigado pela tua gentileza, pela tua disponibilidade, e estamos todos sedentos para saber o que vem amanhã e que não será mais como antes. Boa noite. Boa noite, César. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Eu acho que sim, né? É um prazer ver algumas caras amigas aqui participando desse evento. Não vou destacar todos, mas é um prazer rever o professor Miguel Haddad, amigo de longa data, o Theo, o Euclides, já conversamos. Tem muita gente amiga aí que a gente pode rever, e esse ano, infelizmente, eu não vou poder estar no Brasil, então agradeço os convites que eu tenho tido e não poderia estar presente nesse evento e nesse convite que vocês do Centro de Estudos José de Barros Falcão me fizeram. O Theo está com vários cavalos atrás dele ali, né, Theo? E eu acho que isso é bom de a gente poder também participar, e a gente tá junto com vocês. A ideia, pelo que eu entendi, o Vamos Conversar é uma conversa, né, César? E eu vou tentar apresentar para vocês algumas coisas aqui sobre esse momento que a gente vive. Eu sou natural de Porto Alegre, como muitos sabem, mas estou fora de Porto Alegre já há mais de 2 décadas, né? Eu vim para a Inglaterra, onde fiz meu doutorado, fiz pós-doutorado, virei professor aqui, e aí voltei ao Brasil, trabalhei na USP, onde supervisionei o pós-doutorado do César, e agora a gente está de volta à Inglaterra desde 2015, trabalhando aqui nessa área de doenças afetivas. E esse ano realmente é um ano que impactou, né? A gente vê que a saúde mental na Inglaterra piorou muito, viu? As pessoas aumentaram muito a prevalência de doenças mentais, e eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, César, agora, e vamos ver se a gente consegue com isso. Vocês estão vendo a minha tela aí daqui a pouquinho, eu acho, e ela está entrando, né? Então, vocês estão vendo aí o Rio Thames River, o Rio Thames, aí a gente está num dia assim hoje. Hoje até abriu um sol aqui, nós estamos no inverno, 3 horas de fuso horário, e o que a gente tem visto esse ano aqui, principalmente, César, é a questão relacionada ao aumento de doença mental, de internações psiquiátricas, de agravamento de pacientes graves, que ficaram mais graves ainda. Eu trabalho na universidade, né, no King's College, como você falou, coordeno esse serviço do Maudsley Hospital, que é um serviço que eu desenvolvi com o professor Alan Young, e é um serviço que trata depressões resistentes ao tratamento. Nós estamos a nível terciário, a nível hospitalar, e estamos também atendendo esses deprimidos resistentes ao tratamento, sendo eles unipolares ou bipolares, depressões bipolares também,
e dando supervisão e acompanhando casos do nível secundário, aqueles pacientes que estão sendo acompanhados por serviços especializados em psiquiatria aqui no Reino Unido, né? E a gente desenvolve, como você disse, também trabalhos nessa área do ensino e da pesquisa no King's College, né? Junto ao Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência. Quando eu pensei em falar com vocês, eu pensei até nessa... A gente ouve muito aqui, alguns gostam de música, que eu sei que estão assistindo, né? E eu tenho escutado muita música brasileira também, música daqui, e essa música do Milton Nascimento, eu li até uma crônica que falava sobre isso, né? Nada será, aquela voz do Milton Nascimento, né? Com aquele timbre, né, que ele tem, característico, vocês imaginam, foi gravado pela Elis Regina também, é uma música dos anos 70, 1972, do Clube da Esquina, já faz 50 anos, os jovens alunos que estão assistindo, né, vocês estão ouvindo um velho professor falar, né, e então realmente eu tinha que trazer uma música antiga que eu costumo ainda ouvir aqui no Reino Unido, que é Nada Será Como Antes. Ele começa assim, né, eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes amanhã. E aí eu pergunto, que notícias vocês me dão dos amigos? Que notícias vocês me dão de vocês? Né? E eu sei que nada será como antes, nada será como está, e nada será como antes amanhã. Amanhã ou depois de amanhã. Eu pulei uma série de outros versos interessantes que a gente poderia discorrer aqui, né? Mas sem dúvida que a gente vai poder falar um pouquinho de como que a doença mental não vai ser como era antes. Ela está mudando, né? E esse tipo de sociedade que nós vivemos este ano e que ainda vamos viver com impacto nas próximas gerações, nos próximos anos, vai trazer mudanças no tipo de adoecimento, né? E também novos tratamentos estão surgindo, e novos tratamentos vão ter que surgir para trabalhar com essas doenças mentais, né? Então, o artigo que eu li era um artigo de uma revista brasileira e falava disso, né? O dia que a Terra parou, a peste do Camus, o grito, né? Mas nenhuma produção artística acaba revelando tão bem como que será o amanhã, como essa canção do Milton Nascimento, né? Do meu ponto de vista. Saindo um pouquinho da parte artística, eu acho que a arte ela acaba predizendo o futuro bem mais do que até a própria ciência, sabe? Eu acho que a gente tem uma clareza de que a ciência vai trazer coisas importantes para nós, mas a arte ela consegue muitas vezes se antecipar e traduzir o que a ciência vai acabar trazendo. Se vocês olharem a história das epidemias e pandemias, elas foram marcos importantes na história da humanidade, né? Pegando aqui a peste negra no século XIV, né, que morreram 25 milhões de pessoas. Eu estudava na faculdade nos anos 80, né, e sem dúvida que o HIV mudou o comportamento de muitas pessoas, e mudou a ciência também, as pesquisas. Até muito do que se vive hoje em relação à pesquisa com o vírus Covid-19 tem relação com as pesquisas da época, né? A tuberculose, né, sem dúvida que ainda é algo que impacta e retorna ao Brasil, né? O pessoal mais antigo sabe bem como que eram os sanatórios para tuberculose, né? Eu e o César trabalhamos no sanatório Partenon, né, que era um hospital voltado para tuberculose, questões ligadas ao sarampo, a cólera, a SARS, malária, influência tanto a gripe espanhola, né, que matou milhões de pessoas no início do século XX, a gripe suína, a gripe aviária mais recentemente. Então a gente tem muitas coisas que vão mudando os comportamentos e esse tipo de epidemia, de pandemia, realmente vai modificando muito do que se vive e dos hábitos e o comportamento, né? E aí tem, sem dúvida, que vai influenciar também nas doenças que afetam o comportamento, que são as doenças psiquiátricas, né? A gente sabe claramente que estão ocorrendo 3 pandemias, principalmente, né? A pandemia do
do Covid, do isolamento social, que é uma situação que está afetando as pessoas. Sem dúvida que ainda existe um suporte financeiro, aqui no Reino Unido é muito forte o suporte financeiro para pequenos negociantes, para pessoas que estão no que eles chamam de licenciamento e recebem 80% do salário, mas isso tudo vai acabar provavelmente em breve, e aí a crise financeira deve aumentar bastante em alguns países, inclusive provavelmente no Brasil também, né? E o estresse que ocorre nessas pessoas, a gente vai ver que tem uma relação muito forte nesse sentido também, né? Se você pega um pouco da área que a gente trabalha, né, as doenças, elas não são bem claras hoje em dia. Se você bota o diagnóstico da doença depressiva, você vai ter pessoas que vão ter um diagnóstico de depressão e vão ter os sintomas muito parecidos com outra, que tem a mesma história de depressão, os mesmos sintomas, mas o curso é diferente, a resposta é diferente. E se você pegar deprimidos hoje, nessa época de isolamento social, de estresse, de Covid, de medo de ser contaminado, essas pessoas com depressão, por exemplo, elas vão reagir diferente a essa situação estressante do Covid, né? Então, no modelo de depressão, se a gente pensar bem, a cognição vai ser algo importante para a gente ver, né? Quer dizer, questões de como que você foca a atenção no que está fazendo, como é que você aprende as coisas, como é que você evoca memórias, aquelas primeiras memórias de aprendizado de higiene, de lavar as mãos, de contato com outros, né? De respeito pelo outro, você pode evocar essas memórias e esse aprendizado, mas pode também não lembrar disso, né? Pode ser que a sua cognição esteja prejudicada por alguma situação estressante. E tem estudos já mostrando claramente que o isolamento social é uma das coisas que mais afeta a cognição, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa live com vocês aqui da minha casa, né? Eu vou ao hospital 2 vezes por semana e a faculdade 2 vezes por semana, né? Então, eu fico meio turno no hospital e meio turno na faculdade, que são juntos. Mas os outros 3 dias de semana, eu dou supervisão para os residentes, supervisão para os mestrandos e alunos de doutorado de casa, né? Avalio pacientes de casa, avalio e discuto o caso com colegas do nível secundário e terciário aqui de casa, né? Então, realmente, o trabalho é sempre no mesmo setting, né? Isso aí, de alguma maneira, diminui a minha troca, e eu sou dos colegas que mais vou ao hospital e à faculdade. Tem colegas, por exemplo, que não vão desde março à faculdade e nem desde março ao hospital. Então, estão em casa somente. Esse tipo de alteração no comportamento traz consequências, sem dúvida, né? Essa interação com o ambiente, ela fica diminuída, quer dizer, eu me lembro dos almoços que nós tínhamos na cantina do Instituto com professores, pessoas que são, inclusive, sirs, full professors, e a gente perde esse contato, né? Isso tudo vai deixar de estimular também essa troca com vivências atuais e também de evocar memórias passadas, né? E vai ter consequências, sem dúvida, na biologia do nosso cérebro, né? Então, os fatores genéticos neuronais, neurotransmissores, hormônios que a gente herdou, eles vão deixar de ser estimulados de alguma maneira. Então, a gente poder ter essa clareza de que precisa desse contato, que o ser humano é um ser social, é algo importante, né? E acho que isso tudo está se perdendo. No caso da depressão, né, esse autor aqui já falava, em 1930, né, de que o futuro, em 1930, se encontrava na química orgânica, ou na abordagem através, não da química orgânica essa de fármacos, mas na química própria do organismo do indivíduo, né? Se o indivíduo conseguisse entrar no estado de equilíbrio hormonal, chamada homeostase, né, descrita também por Claude Bernard, né, e depois descrita também por Bruce McQueen, que faleceu recentemente, onde há uma perda da homeostase, há uma alostase, há um desequilíbrio do meio interno, né? Então, ele acreditava que as depressões seriam tratadas nesse sentido no futuro, né? Ele acreditava, esse autor de 1930, talvez conhecido de alguns, que naquela época, em 1930, se devia estudar analiticamente cada caso, porque o conhecimento um dia traria,
né, uma abordagem direta para esse tipo de situação que influenciaria nessa química orgânica, né? Muitas coisas que eram preditas há praticamente 90 anos atrás já ocorrem hoje, né? Para a gente entender que há uma interação entre esse meio interno e esse meio externo, né? E talvez esse psicanalista aqui seja uma pessoa que tenha resumido bem isso, né? John Bowlby é um psicanalista que desenvolveu, como muitos sabem, a teoria do apego, né, do vínculo, né? Então aqui vocês estão vendo, por exemplo, esse pai brincando com o seu bebê, né? E ele está, de alguma maneira, aqui dando a segurança, o bebê está se imaginando que ele é um super-homem, está fantasiando, mas ao mesmo tempo ele está tendo a segurança de estar no ar e o pai está sustentando ele, está dando aquele apoio para ele, né? Aqui tem a mãe e o bebê está rindo, tocando com as mãos no rosto dela, está sentindo o cheiro da mãe, está olhando nos olhos dela, na boca dela, né? Tem todos os sentidos que estão sendo estimulados nesse processo de desenvolvimento. Aqui a amamentação também, o pai e a mãe presentes. Então, esse vínculo mãe-bebê é importante porque ele vai modular a capacidade dos relacionamentos afetivos futuros, né? Então, as principais redes neuronais elas vão ser formadas nesse momento. Isso vai dar a possibilidade de estabelecer para essa criança uma série de memórias, uma série de circuitos que vão se desenvolvendo a partir desse estímulo do vínculo, do apego, do attachment que John Bowlby tão bem desenvolveu. E, sem dúvida, que como psicanalista, ele também acaba trazendo esses conceitos para a prática clínica e também para o desenvolvimento de uma série de teorias ligadas à psiquiatria e à neurobiologia. Eu vejo aqui, nesse slide, algo interessante a gente mostrar para vocês, que é a vulnerabilidade de uma criança que sofreu um tipo de impacto no seu desenvolvimento, né? Então, vamos voltar um pouquinho esse slide aqui, e a gente vai vendo, então, que essa criança herdou dos pais e da mãe uma vulnerabilidade genética de ser depressiva, de ser ansiosa, de ser estressada. E aí ela sofre ainda maltrato dos pais. Ela sofreu aqui abuso emocional, os pais, os cuidadores, professores, de alguma maneira, maltrataram emocionalmente essa criança, né? Quando ela vira uma adulta, ela vai se estressar muito mais do que uma pessoa que teve um desenvolvimento saudável e que também não teve uma vulnerabilidade genética, né? Se ela tiver um relacionamento conturbado, né, conjugal, violência doméstica, que aumentou muito nesses tempos, se houver, por acaso, também o abuso de substância, de álcool e drogas, né, a gente vai ver que isso tudo vai impactar naqueles vulneráveis, quer dizer, tem pessoas saudáveis que passam por isso, maltrato na infância, abuso, mas que não tem uma vulnerabilidade genética, e os eventos estressantes da vida adulta não sobrecarregam. Pessoas que têm doença física, por exemplo, ou, como eu disse, nesse momento do Covid-19, que tem trazido todo esse impacto nas sociedades mundiais, né? Sem dúvida que isso aí vai trazer perdas cognitivas, né? Perdas de memória, perdas de atenção, função executiva, desenvolver quadros depressivos e impulsivos mais graves, ansiosos. O deprimido já tende ao isolamento social, ele vai se isolar mais, e o risco de suicídio tem aumentado. Aqui no sul de Londres, uma população de 1,5 milhões de pessoas que a gente é responsável, os níveis de suicídio praticamente duplicaram esse ano em relação ao ano passado, que o ano passado já era bem maior do que 2015, né? Então a gente está numa curva ascendente de quadros ligados a todo esse impacto da situação estressante, né? E aí eu fico pensando, né, se a gente tem essa teoria do apego, né, do attachment, que John Bowlby tão bem desenvolveu, quer dizer, esse contato fica limitado no momento que a gente tem que se prevenir da contaminação, nesse momento que você tem que usar máscaras, né? Você vê que essa foto dessa criança de origem oriental está sendo amamentada, mas está olhando no olho da mãe, está olhando na boca da mãe, está sentindo o cheiro da mãe. No momento que há uma proteção contra a contaminação do vírus, como o uso de máscaras,
né, o que a gente vai ver é que esse contato fica limitado. Você tem aqui até mulheres com o olhar muito expressivo, né? A gente fez estudos, como eu vou mostrar em seguida, sobre isso, mas sem dúvida que se perde muito, né, nesse processo de desenvolvimento do attachment, do apego, do desenvolvimento afetivo de circuitos cerebrais, né? Se houver ainda maltrato, violência doméstica, como a gente tem visto que aumentou muito nesse período de isolamento social, né? A Inglaterra, recentemente, nós estamos hoje na quinta-feira, ontem, Londres entrou na bandeira vermelha, Tier 3, né? Então, até terça-feira a gente podia ir em restaurantes, pubs, e agora que as crianças entraram de férias, seria bom da gente planejar. Eu tinha até planejado esse sábado de ir numa churrascaria brasileira que tem aqui, fogo de chão, comer um churrasco com a minha família. Não vou poder ir, porque só pode take away, né? Então não vou poder participar. E espero que isso diminua no Natal, como eles estão prometendo a partir do dia 23, né? As crianças e adolescentes, elas vão ter essa área aqui que eu vou falar um pouco para vocês, que ela é muito impactada agora, que é a área do cérebro chamada amígdala, né? E o córtex pré-frontal das crianças e adolescentes não está ainda totalmente ativado e desenvolvido. Então, essa região aqui à direita é chamada amígdala, e aqui realmente vai ser o centro de decisões, de valores de juízo que um adolescente vai tomar. Por isso que o Facebook, ele é positivo, curtiu ou não curtiu, né? Ele é algo que é bem assim que funciona a cabeça dos adolescentes, né? É bom, dá prazer ou não dá prazer, é legal ou não é legal, é cool ou não é cool, é babaca ou não é babaca. Então, quer dizer, há uma situação de valor de juízo não se dá pelo córtex pré-frontal, né? Então, isso se dá muito no processo amidaliano, que é o que vai reger as emoções nessa faixa etária, né? A partir dos 25 anos, os adultos começam a desenvolver mais essa função cognitiva ligada ao córtex pré-frontal. E o processamento das emoções, né? Vocês talvez estejam vendo essa imagem de cima, tem um sorriso, né? Essa mulher, ela está rindo, e embaixo vocês veem que ela não está rindo, ela está assustada, está fazendo uma cara de nojo, de tristeza, né? Mas é uma imagem negativa. As pessoas saudáveis tendem a ter mais atenção pela face de cima, onde a mulher está sorrindo, percebem melhor a face de cima, memorizam melhor sorrisos, enquanto que pessoas que têm um adoecimento na linha afetiva, com quadros depressivos, de ansiedade, tendem a se impactar muito mais e perceber mais e memorizar mais a imagem de baixo, né? Esse é um artigo interessante, publicado na revista Nature já há alguns anos. E a gente publicou esse artigo aqui, né, que é um artigo que eu publiquei ainda num pós-doc que eu fiz aqui, quando eu era professor visitante aqui no Instituto, nos anos 2009, 2010, e a gente, isso aqui não entrou no meu doutorado, mas ele mostra coisas interessantes, que é a ativação dessa região da amígdala, usando o que a gente chama de expressões mascaradas, ou estímulos subliminares. O que nós temos aqui? Vocês estão vendo aqui que no fundo nós temos à esquerda uma mulher rindo. Então, muito rápido, na ressonância magnética funcional, o sujeito entrou e viu 33 milissegundos. Isso aqui é muito rápido, é um carro de Fórmula 1, né, que é menos de 1/10 de segundo, né, ficava essa expressão do sorriso. E 1/3 de décimo de segundo ficava essa outra cara à direita aqui triste, né? Vocês estão vendo que são opostos. Mas logo em seguida era sobreposto uma face neutra, que ficava 2/10 de segundo, 200 milissegundos, né? Então, as pessoas em geral não conseguiam ver nem a face alegre, nem a face triste. O que a pessoa conseguia perceber era a face neutra que era apresentada, né? O que a gente observou nesse estudo, avaliando as funções cerebrais, cognitivas, é que as pessoas saudáveis estimulavam muito mais a região da amígdala para ver as faces alegres. E as pessoas depressivas
estimulavam muito mais a amígdala para verem as faces tristes, mesmo sendo áreas que ficavam cobertas e apareciam muito rapidamente, né? O que aparecia mesmo era a face neutra. Então, o que a gente vê é exatamente isso, né? O deprimido tende a ver muito mais a tristeza, aquela nuvenzinha negra que mostra bem claro, e a gente vê claramente de que as pessoas normais acabam tendo memórias e registrando muito mais as faces alegres, né? Então, essa modulação opioide que existe na amígdala, né? Então, a liberação de substâncias tipo morfina nas amígdalas, ela vai realmente ajudar a criança a se desenvolver, né? Então, a criança vendo o sorriso da mãe, a criança tendo um estímulo positivo, não só na primeira infância, que a gente pensou ali em bebês, mas vamos pensar já em crianças que estão na escola, que estão vendo os professores darem estímulos, que estão interagindo com os coleguinhas, ou até mesmo adolescentes que estão com o cérebro em desenvolvimento, vão liberar substâncias de bem-estar nesses circuitos amigdalianos e no córtex, né? Se houver um estresse, um maltrato na infância, um estresse como existe agora, medo de se contaminar, isso vai liberar substâncias como a adrenalina e vai diminuir a consolidação das memórias, né? Vai ser o inverso do processo de desenvolvimento e de consolidação dessas memórias, né? Uma outra questão que existe é se a criança ou adolescente acaba usando álcool nesse período, né? Ou adulto mesmo, em situações de estresse. Eu tenho vários alunos de mestrado, atualmente estou orientando 7 alunos de mestrado e alguns estão nos seus países de origem. Então, hoje eu falei com uma aluna minha de mestrado na Índia. Ela fala que na Índia, várias pessoas em faixas etárias precoces, adolescentes usando grande quantidade de álcool e droga, crianças usando grande quantidade de álcool e drogas na Índia. Então, até pouco tempo atrás, isso não era tão comum na Índia, o abuso de álcool e drogas, e atualmente existe uma epidemia, tipo no Brasil, acredito, né, que a gente tem já problemas de álcool e drogas com crianças há bastante tempo, né? Agora, esse gráfico aqui que vocês estão vendo, ele está mostrando o aumento do consumo de álcool no Reino Unido, né? Então, como que era em janeiro desse ano, né? Vocês estão vendo aqui vermelho vinho, bebidas com alta concentração de álcool, né, os destilados, e amarelo a cerveja ou as cidras, né, os keep coolers da vida, né, mas principalmente cerveja, que é o que mais é consumido nos pubs. E a gente vê que no meio de março, isso aqui é um dado ainda de março, que já tinha começado o lockdown, a gente vê que aumentou de maneira dramática o consumo de bebidas, tanto o vinho como as destiladas e a cerveja, né? Então, realmente, o abuso de álcool e drogas, os índices de suicídio aumentaram de uma maneira muito significativa esse ano. O suicídio, vocês sabem que realmente é algo que vai ter um impacto bem significativo na sociedade, vem aumentando muito. Esse dado aqui do Thomas Insel mostra que várias doenças a gente diminui a mortalidade, a leucemia, doenças cardíacas, a própria AIDS, acidentes vasculares cerebrais, o diagnóstico precoce tem feito isso, mas infelizmente o suicídio ainda não se consegue diminuir a mortalidade do suicídio, e pior que esse ano ele vem aumentando, né? Já era altíssimo. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem programas importantes, como Setembro Amarelo, eu sei inclusive que o Centro de Estudos tem se engajado nisso, mas infelizmente a gente não tem diminuído as tentativas de suicídio nesses indivíduos. E esse ator aqui, não sei se o Maia está presente, né, mas eu já comentei filmes com o Maia com esse autor no tempo que eu era professor na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, e ele estava nas suas primeiras edições do Cine Psiquiatria, e infelizmente esse ator cometeu suicídio alguns anos atrás, e ele era um cara que transitava entre a comédia e a dramaturgia, dramas com muita facilidade, era um dos mais talentosos atores de Hollywood, mas que desenvolveu ao longo da sua vida uma doença grave, incapacitante, que é o transtorno bipolar, né? E ele também desenvolveu doenças neurológicas associadas a isso. Ele sofreu um maltrato na infância. A sua mãe era uma mulher muito bonita, top model americana, casada com o pai dele, que era neto de um ex-governador do Texas, e era um executivo da Ford Motors,
viajava os Estados Unidos inteiro vendendo carros e organizando toda a função executiva da Ford Motors, não dava atenção para ele sofria de negligência emocional, tanto por parte da mãe quanto do pai, e desenvolveu bipolaridade, abuso de álcool e drogas. Aqui ele já está com doenças neurológicas importantes no dia anterior ao seu suicídio, né? Aqui ele tinha já Parkinson e algumas evoluções de quadros demenciais também, né? Mas a história de vida dele é interessante, vocês botando no Google, vocês vão ver muitas entrevistas deles engraçadas, outras muito tristes de ver a doença mental dele se manifestando, né? E aqui essa moça, na véspera do seu suicídio, tirou um selfie com ele numa rede de fast food americana. Ela não tinha obrigação de saber que ele tinha risco de suicídio, né? Mas se esse paciente chega no nosso consultório, a gente teria obrigação de saber que ele estaria com alto risco de suicídio, teria que prevenir isso de alguma maneira, né? Porque a situação de estresse, né, como nesse aquário aqui que vocês estão vendo aqui, o Brian não aguentou a relação com a companheira dele aqui, que estava um ambiente muito restrito, muito estressante, né? E ele resolveu sair fora, literalmente, da relação, só que aí a saída que ele achou era uma saída muito dramática, e é o que, às vezes, alguns pacientes têm passado nesse momento de estresse, de ansiedade, com níveis altíssimos, às vezes com dificuldade de consultar, de ajustar seus tratamentos com seus psiquiatras, psicólogos, terapeutas, eles ficam sem medicação, e às vezes os níveis de ansiedade têm sido tão altos, associados a quadros depressivos, que eles acham que a melhor saída é tipo a que o Brian escolheu aqui. Outro problema que a gente tem tido, né, esses aqui são dados americanos, mas isso aqui se reflete no Brasil, eu acredito também, no Reino Unido um pouco menos que nos Estados Unidos, mas também o número de leitos psiquiátricos vem diminuindo gradativamente, né? Então, desde o final do século passado até 2014, 2015, a gente vê que os leitos diminuíram de uma maneira muito significativa, e vocês veem aqui o que eu falava, né? Nós não estamos apresentando aqui dados recentes dos últimos 5 anos, mas olha a curva exponencial à direita de tentativas de suicídio que nós estamos tendo na população americana. Isso aqui é realmente dramático, e isso vem aumentando muito nos últimos anos, e nesse ano mais ainda. E isso tudo tem que ter intervenções, né? Então, uma das intervenções é tentar ajudar esses indivíduos a recuperar a sua capacidade de discernimento, de que essas regiões de juízo de valores, o córtex pré-frontal, as disfunções cognitivas voltem a funcionar através de abordagens integradas com medicamento, psicoterapia, psicoeducação, né? Os pacientes esquecem de tomar medicação, ficam um tempo grande sem renovar suas receitas. Nessa situação, a gente não tem, às vezes, se dado conta que já havia antes uma dificuldade desses indivíduos manterem a regularidade do uso de medicamento. Qualquer um de nós que tiver que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas vai ter alguma dificuldade, às vezes, de manter os horários, de não esquecer um comprimido, né? Quem tem uso de medicação crônica sabe disso, né? Os pacientes deprimidos, ansiosos, com doença mental, têm mais dificuldade de manter a aderência e usar medicação religiosamente, todo momento que é usado, e deixar de receber esse estímulo, a perda do uso da medicação por 1, 2 dias, vai trazer consequências no comportamento desses indivíduos, ainda mais que eles estão sujeitos a situações de estresse. Não tomar medicação e ir na psicoterapia, o aproveitamento é pior também. Desmarcar encontros psicoterápicos também, né? Não entender recomendações, orientações quanto ao curso da doença e do tratamento também são situações que trazem um prejuízo grande, né? Esse estudo aqui a gente publicou esse ano, né? Um estudo que fala de um diagnóstico diferencial entre duas questões que eu queria chamar também a atenção, quer dizer, o paciente às vezes pode estar sendo diagnosticado erroneamente, né? Então, o estudo que a gente fez com uma aluna minha de mestrado, e publicamos agora o ano passado, 2019, um diagnóstico diferencial entre transtorno de personalidade borderline e transtorno afetivo bipolar, né? Então, a gente
avaliou uma série de questões nesses pacientes em relação à ansiedade, impulsividade. Acho que está pequena essa tabela para vocês verem aí, mas depressão, desesperança, escalas de Beck de ideação suicida, escala de mania. E vocês estão vendo em verde que os bipolares, né, bipolar disorders, eles têm história de maltrato na infância, né, em torno de 56% aqui apresentou história de maltrato na infância. Mas os pacientes com transtorno de personalidade tiveram muito mais maltrato na infância, muito mais abuso, muito mais negligência do que os indivíduos com transtorno bipolar. E isso é algo importante porque mostra que isso vai afetar também a neuroquímica desses indivíduos, né? Então, eles vão tendo mais história de negligência física, os borderline, e isso vai alterar o eixo de reação ao estresse, eles vão ficar muito mais sem reação a situações positivas ou negativas, né? E isso também ocorre com a escala de desesperança, que mostrou que quanto mais alta a escala de desesperança em border, menor a reação do eixo do estresse, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Por outro lado, a nossa amostra aqui é pequena, mas mostrou que a história de abuso sexual vai diferenciar também os diagnósticos. Os bipolares com mais grave história de abuso sexual na infância e na adolescência, múltiplos episódios graves, vão ter um achatamento na resposta do eixo do estresse, menos cortisol, enquanto que os borderline, né, com uma maior história, uma gravidade maior na história de abuso sexual, vão ter esse eixo hiperativo, né? Então, a gente vê que isso também pode ajudar, porque o tratamento, como vocês sabem, do borderline e do bipolar é bem diferente. O bipolar vai se beneficiar de psicoterapia, mas a medicação é fundamental, lítio, anticonvulsivantes, antipsicóticos, moduladores do humor vão ser fundamentais para o bipolar. A psicoterapia pode ajudar, e o contrário é verdadeiro, quer dizer, o borderline pode se beneficiar de alguns medicamentos esporadicamente para melhorar sintomas depressivos, ansiosos, mas a abordagem principal para tratar o transtorno de personalidade borderline é psicoterapia. A gente tem que ter isso claro. Então, o diagnóstico diferencial entre ambos, que muitas vezes é muito parecido, é fundamental, né? Aqui tem outro estudo clássico já de alguns anos, do Charlie Nemeroff, e a nata da psiquiatria americana, onde eles mostram aqui uma amostra de pacientes que recebeu psicoterapia e fármaco com história de depressão crônica. E parte da amostra, vocês estão vendo em vermelho, tinha depressão crônica com trauma na infância, ou estresse de vida precoce, e em verde nós temos os indivíduos com depressão crônica sem trauma na infância. A combinação é o melhor tratamento, quer dizer, você fazer psicoterapia com a medicação é o melhor tratamento para os dois grupos, né? Com ou sem trauma em depressão crônica. Agora, se tiver pacientes com trauma na infância, né, abuso, negligência, maltrato, esses indivíduos eles não podem deixar de receber psicoterapia, certo? Eles precisam, aqui o estudo mostra claramente, se indivíduos com trauma em verde receberam psicoterapia, a melhora pela escala aqui de Hamilton é muito maior do que se eles receberam só antidepressivo. E o inverso é verdadeiro, o indivíduo tem uma depressão antigamente chamada endógena, biológica, melancólica, anedônica, sem história de maltrato na infância, sem história de estresse, o antidepressivo ele tem prioridade em relação à psicoterapia. A combinação, eu volto a dizer, é o melhor tratamento, né? Tanto nesse gráfico A como no gráfico B, que é a mesma coisa, só que é nos pacientes que atingiram a remissão. Tá? Aqui é uma melhora nos scores, e o gráfico B, aqueles que remitiram totalmente os sintomas, ficaram normais, ficaram estáveis, sem sintomatologia. A combinação é o melhor, a psicoterapia é indicada para todos que tiverem história de trauma, e o medicamento é indicado para aqueles que não têm história de trauma, teriam um quadro mais endógeno, né? Mas a gente ainda deve tentar, no Rio Grande do Sul, com os recursos que temos, de combinar o tratamento, né? Novos medicamentos estão surgindo, eu não vou me deter muito aqui, mas tem muito medicamento novo surgindo, coisas novas que vão mexer com essa relação hormonal. Tem um medicamento chamado brexanolone, que nós estamos fazendo um estudo, que ele foi indicado para o pós-parto, né? Tem a ver com esse eixo
hormonal, a alopregnolona. Nós estamos agora na fase 3, vendo esse medicamento com administração oral, porque o que foi aprovado é o uso endovenoso dele, né? Então tem muita coisa surgindo, mas também tem coisas negativas surgindo, né? Então nós estamos vendo e voltando, isso me preocupa um pouco, porque muitas medicações que estão vindo agora de várias indústrias farmacêuticas têm a ver com mecanismos de ação psicodélico, tá? Então nós vivemos também um momento onde os protestos aumentaram, a violência e a repressão aumentaram, o uso de substâncias alucinógenas, psicodélicas, começa a ser integrada novamente no arsenal da indústria, mesmo quando várias experiências já mostraram que não funcionava esse tipo de medicamentos, né? Então, eu acho que cabe aí um alerta para a gente tentar ter esse discernimento do que vem aí pela próxima onda, como, por exemplo, tem propostas de uso de LSD, novamente, já se viu que o LSD não funciona, que traz prejuízos graves, psicoses. Os cogumelos mágicos têm indústria farmacêutica fazendo ensaios clínicos e despejando muito dinheiro, inclusive para instituições de pesquisas não governamentais para, de alguma maneira, subsidiar estudos com a psilocibin, que é um cogumelo mágico, né? Anfetamina, MDMA, fenilciclina, ketamina tem bombado, como vocês sabem, já existe inclusive o medicamento intranasal, com série de controles, estudos feitos por pessoas qualificadas, mas o que preocupa é de que nós estamos abrindo esse leque para vários outros tipos de abordagem psicodélica, né? A gente publicou esse ano, agora, né? Tá disponível online, um artigo que começa a questionar isso, quer dizer, 2 residentes nossos aqui queriam escrever sobre as indicações da ayahuasca, né, o chá de santo daime para depressão, né, e aí o professor Alan Young me disse, Mário, supervisiona esse pessoal aí, né, e eu não acredito que o ayahuasca possa funcionar, não sei qual é a tua opinião. Eu falei, professor, eu acho que também tem prejuízos grandes, e a gente não sabe realmente qual é que é a interação das substâncias farmacológicas dessas 2 raízes, dessas 2 árvores nativas da América do Sul, né, que tem no seu composto ativo a DMT, né, dimetiltriptamina, que é extremamente alucinógeno, e uma outra substância que é usada como antidepressivo, os inibidores da monoaminoxidase, né. Então, a interação entre esses 2 compostos não se sabe bem, né. Então, os mecanismos de ação são limitados e, ao mesmo tempo, já existem vários protocolos de uso para usar essa substância em deprimidos, né? Eu já acompanhei pessoas que tiveram surtos graves por terem usado isso, senhoras com depressão na menopausa que tomaram ayahuasca e tiveram delírios, alucinações e não melhoraram os sintomas depressivos. Então, realmente, a gente não entendendo ainda o mecanismo de ação, partir já para uma prática clínica com essas substâncias, eu vejo como um risco, né? Mas, para concluir, eu diria de que realmente as abordagens farmacológicas e não farmacológicas podem melhorar muitos quadros que vêm surgindo, né? A gente poder estudar, usar nossa experiência passada, integrar aquelas evidências atuais que vão surgindo e poder saber que muito do que está sendo vivido por essa geração de crianças e adolescentes vai trazer consequências graves na doença mental no futuro. Nós vamos ter a geração que viveu o Covid em 2020, provavelmente 2021 também, né, que vai levar sequelas dessa influência negativa ambiental se tem a vulnerabilidade, né? Então, o casamento do impacto estressante ambiental com o casamento da vulnerabilidade vai provavelmente desencadear isso no futuro, né? Com situações bem mais graves. Fica aí a dica do nosso livro, que está entrando no prelo agora, é o transtorno bipolar, desde a neurociência ao tratamento. E o professor Alan Young, convidamos aí 15 principais grupos que trabalham nessa área da neurociência e tratamento do mundo para escrever capítulos desse livro. É um dos poucos livros que está também disponível no PubMed. Então, vocês tendo acesso ao PubMed, vocês podem baixar, se tiver acesso a essa revista, que também pode ser comprado o livro
pelas distribuidoras aí nesse sentido, né? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao César a oportunidade. Vocês têm meu e-mail aqui, mario.jurena@kcl.ac.k, para manter contato com a gente, tá? E me coloco à disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, se tiver tempo ainda, César. Tá bom, Mário, muito obrigado por essa tua primeira intervenção. E eu quero instigar um pouquinho, enquanto os nossos ouvintes podem estar pensando aí em entrar nessa conversa. Mário, eu queria te convidar para nós olharmos pelo outro lado, né? Claro que tu traz bem toda uma questão de vulnerabilidade. E aí eu quero convidar para nós pensarmos na resiliência. Ou seja, se a verdade é que a humanidade caminha para um período mais longevo de vida, né? Nós já não morremos mais aos 50 anos, nós já não morremos mais aos 60 anos, nós vamos cada vez mais vivendo, né? Ou seja, o que está fazendo com que a gente consiga isto? E aí eu te pergunto, evidentemente que esse momento de estresse emocional, em que a humanidade acaba sendo submetida por um inimigo invisível e que coloca em risco o nosso bem maior, que é a vida, evidentemente que isso pode e desorganiza as pessoas. Nós fizemos uma pesquisa, o uso de substâncias psicoativas no Brasil entre junho e julho. E tu sabes que eu fiquei muito surpreso, né? Nós tivemos uma participação bastante razoável, foram 1.145 participantes do Brasil inteiro. E claro que, sendo uma amostra por conveniência, ela vai justificar alguns dos seus resultados, né? A maioria eram mulheres de 37 anos, casadas, trabalhavam na área da saúde, estavam bem, ou seja, conseguiram suportar um pouco o impacto desse estresse todo. E nós vimos o quê? Primeiro, quase que 60% da amostra fazia uso antes, né, de alguma substância, né, psicoativa, né, especialmente, né, o álcool, o tabaco, depois a maconha. Especialmente essas três, o que reforça o que a gente encontra na literatura. Porém, neste período, houve uma redução de quase 13% no consumo, Mário, de substância, né? Claro que é para esta amostra, evidentemente, é importante que sim. E nós tivemos um aumento de 2% somente naqueles casos, especialmente em relação ao álcool, aonde os sujeitos faziam uso, mas faziam uso um pouco mais frequente. Ou seja, eles bebiam pelo menos 2 a 3 doses, 3 vezes por semana. Neste subgrupo, houve um aumento, ainda que pequeno, mas houve. Ou seja, será que este grupo estudado apresentou um pouco mais do convite que eu te faço, de nós pensarmos onde é que está a capacidade que faz com que a gente se adapte e viva mais e consiga suportar mais, e no campo da saúde mental isso fica um pouco acinzentado, fica um pouco obnubilado, fica um pouco manchado com isso. Como é que tu vês isso? Ou seja, onde é que está a capacidade do indivíduo e desse cérebro, essa máquina tão maravilhosa e que nos faz poder perceber, sentir, se relacionar, enfim, para dar sentido à vida, não é capaz de suportar um pouco mais estas adversidades? Eu acho que tem muita gente que consegue suportar, César, né? Então, acho que eu estou vendo aqui, por exemplo, o meu amigo Luiz Coronel, que está suportando bem essas adversidades, né? Eu estou vendo aqui vários colorados aqui que estão suportando bem essas adversidades, né? O meu amigo Bruno Mendonça Costa, né? Com a sua experiência toda, está suportando bem essas adversidades, né? Vários aqui estão suportando bem, né? Quem não suporta bem são aqueles que vão ter uma maior vulnerabilidade para isso, né? E aí que a gente trouxe essa questão toda de que quem passou por situações mais traumáticas tem uma maior vulnerabilidade para, nesse momento de estresse, desenvolver psicopatologias que estavam mais latentes. E a gente, agora que está coordenando esse serviço, estou tendo essa oportunidade de contactar vários serviços, né, de cuidado secundário no Reino Unido e ver de como que pacientes que estavam evoluindo
relativamente bem, estáveis. No momento que as consultas se espaçaram, eu acredito que muitos de vocês no Brasil tenham espaçado as consultas, a maioria das consultas deixou de ser presencial, né? A maioria das consultas acaba sendo online. Você sabe que o contato online ele fica muito mais limitado para o paciente, que precisa, muitas vezes, ter aquele contato, aquele afeto, aquela troca, aquela ressignificação de uma série de situações patológicas. Então, esses pacientes acabaram evoluindo de quadros moderados para graves, pacientes que já eram graves e passaram a ter um contato mais esporádico, acabaram tendo riscos de maior resistência ao tratamento, de recorrência mais frequente, de maior gravidade, e aí você traz o seu estudo de abuso de álcool e substâncias aumentou dramaticamente no nosso meio aqui. Não sei se no Brasil isso se reflete tanto quanto aqui, mas aqui é bem claro, as pessoas deixaram de ir nos pubs, que de alguma maneira existia um certo tipo de policiamento social, né, onde as pessoas poderiam beber, mas existe uma relação social no Reino Unido que você não pode queimar demais o seu filme, né, socialmente. Então, isso se perdeu porque a pessoa agora vai no supermercado e compra todas as bebidas que quer e bebe em casa, né? Se ela tem... Acho que estamos com um problema de retorno do Mário, né? César, Oi. as perguntas estão sendo... Eu mandei uma pergunta pelo chat, vai ser lida as perguntas? Não, vamos abrir o microfone para fazer uma conversa, né? A Tá. ideia, tá? Eu já vou fazer isso. Tá bom. Eu acho que houve um corte no Mário, né? Será que o Mário está ouvindo? Eu acho que houve A um imagem corte. dele está congelada, mas será que ele está ouvindo? Pois é, vou ver, vou tentar falar com ele aqui. Oi, César. Oi, voltou? Voltou. Tá bem. Eu estou voltando aqui. Perfeito. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, voltou com qualidade. Mário, o que tu achas? Eu vou abrir o microfone para que os nossos participantes possam fazer, né, e ter essa oportunidade de conversar também contigo aí e matar um pouquinho a saudade. Euclides, tu tens uma pergunta, né? Por favor. Sim. Primeiro, queria parabenizar o meu ilustre guru, né, Mário, meu grande amigo de viagens, inclusive quando vou a Londres vou visitá-lo, é muito interessante sempre que a gente mantém esses encontros. Mas a proposta dessa letra de música, inclusive, o que nada será como ontem ou amanhã, sei lá, não me lembrei direito de como é que é, gera uma ideia de uma perspectiva do que pode mudar o nosso tratamento e como que essas patologias elas podem ser modificadas por conta dessa pandemia. E uma das coisas que eu tenho percebido, acho que todos vocês devem ter percebido, é que aumentou consideravelmente as horas de tela que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia, principalmente crianças e adolescentes, com muito mais intensidade. Redes sociais, jogos, lives, chats. Seria essa, então, a principal consequência que nós devamos nos preocupar no futuro por conta da Covid-19? A quantidade de horas excessiva que essas pessoas estão vivendo no seu dia a dia? Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Sim. Então, a sua pergunta é boa, viu, Euclides? Eu penso de que a gente vai estar perdendo um pouco, que já havia isso, né? Se você for pensar bem,
Nós já estávamos muito ligados nas redes sociais, né? Então, passava muito tempo no WhatsApp, antigamente Facebook, os mais antigos, Orkut, Instagram, já existia isso. Mas isso nós estamos fazendo aqui agora, Google Meet, Teams Meeting, Zoom, né? São uma série de... Nós estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me vendo também? Também. Então tá bom. É que parecia que tinha saído aqui. É que está entrando outros Google Meet. Mas então o que está vendo é um pouco essa mudança de partir para uma vida online. É o que eu estava dizendo para o César. A gente está vivendo um momento onde isso é muito mais frequente. Se você é uma pessoa saudável, né, você tem bons relacionamentos, se você tem bons contatos, se você consegue fazer ainda um momento que você vai, por exemplo, para a praia, você vai fazer um encontro com amigos, você se reúne, né? Você consegue oxigenar isso. Agora, se você começa a ficar limitado somente a uma vida online, eu tenho pacientes aqui em Londres que moram sozinhos, né? Então, são pessoas idosas que ficaram viúvas, separados, sem contato familiar. Você sabe que os britânicos não têm essa ligação afetiva como nós latinos, e eles ficam isolados. Isso agravou muito o tipo de doença, a gravidade da doença mental deles, né? Então, a gente vê isso como algo importante. Do ponto de vista científico, né, se você pegar as crianças, é isso que eu me preocupo um pouco mais, né, o que vem a ver com a música, nada será como antes amanhã. Essa geração, né, no Brasil, eu tenho pessoas que eu conheço, familiares, que as crianças não tiveram aula de março até agora, recentemente, praticamente o ano inteiro. O ano letivo no Brasil começa em março e acaba em novembro, agora que começaram a ter alguma aula. Do ponto de vista educacional, isso é trágico, né? Perder um ano de aula. Do ponto de vista de desenvolvimento, para uma criança de 6 anos de idade, ela perdeu um ano que ela deixou de ter contato com os coleguinhas, com os professores, ser alfabetizada, né? Então, meu filho aqui na Inglaterra tem 16 anos, ele não teve aula de 2020, março, até julho, né? Depois ele teve aula, e até março ele teve aula, janeiro e fevereiro aqui é mês de aula. Então, ele não perdeu tanto, mas mesmo assim, a gente vê que ele ficava mais em casa, né? E isso traz consequências no aprendizado de uma criança que vai em pessoas vulneráveis, né, que não é o caso de vocês nem nosso, mas vai trazer consequências para essas crianças, que vão ficar talvez num ambiente doméstico com mais violência, com mais abuso de álcool, né, com mais dificuldade de tratamento para esses familiares que têm doença psiquiátrica. Isso tudo vai impactar no desenvolvimento. Porque aí eu trago essa questão para a minha sardinha, que o Coronel organizou alguns cursos que nós fizemos aí no Estado, né, da importância de diagnosticar o maltrato, o estresse precoce, né, e isso vai trazer consequência na vida adulta, em pessoas vulneráveis. E nesse momento, isso aumenta muito, você entende? Aquelas pessoas que são vulneráveis têm mais violência doméstica em casa, têm mais abuso de álcool e drogas, têm menor possibilidade de oxigenarem isso no ambiente saudável como escola, universidade, colegas, amigos, outros familiares. Então a gente vê, por isso que eu digo que nada será como antes. Claro que tem coisas boas que estão vindo aí, novos tratamentos, apurar mais o diagnóstico. Então, se você consegue desenvolver uma psiquiatria com mais precisão, né, onde você vai chegar mais perto do diagnóstico correto e poder casar isso com o tratamento mais adequado para aquela pessoa, sem dúvida que o futuro pode ser positivo, mas o momento é difícil. O momento traz consequências muito negativas para nós psiquiatras, para nós profissionais de saúde mental. A nossa profissão ela é mais valorizada hoje do que era o ano passado. Aqui no Reino Unido liberaram 500 milhões de libras para a saúde mental, né? Já precisava dessa verba antes, mas agora ela foi liberada porque viram que os índices são dramáticos. Quer dizer, há necessidade dos governos liberar não só verba para vacina, ou para várias questões aí de proteção e de evitar contaminação e várias políticas sanitárias, mas também liberar verbas importantes para saúde mental, que é realmente o que a BP tem falado, né? Vocês
você, Euclides, e outros que têm participado disso aí, têm visto. O impacto na saúde mental no mundo todo é dramático. Esse ano de 2020 vai ficar registrado como um ano que trouxe um impacto muito significativo para isso, né? Para nós que trabalhamos nessa área de depressão, de transtornos afetivos, nós estamos tendo um momento muito positivo. Tá virando o paradigma, tem novas medicações vindo, né? Vários estudos mostrando a combinação de medicações com psicoterapia para quadros específicos que podem ajudar a resolver esse impacto. Mas a situação é um momento de confronto com os profissionais de saúde mental e também as novas técnicas, as novas possibilidades para diagnosticar isso aí. Isso aí dá uma outra live, viu? A gente podia ficar falando também da música do Milton Nascimento aqui bastante. Ótimo. Maravilha. Obrigado. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta ao Mário? Eu gostaria. O coronel tá mudo. Eu Vamos gostaria lá, de fazer Bruno. uma pergunta. Vamos lá? Pode fazer, Bruno. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, Mário? Ô, Mário, Estou te ouvindo bem, Bruno. mas que coisa maravilhosa. Então, eu fico muito satisfeito de te ver e te ouvir e ouvir essas coisas que tu tá nos transmitindo. E fico pensando como é importante essa ligação entre os dois mundos. Um mundo que é configurado por ti, que é o de Londres, e o de Porto Alegre, que é na periferia do mundo. E vejo que eles não são muito diferentes em vários aspectos, Mas eu acho que nós temos que ter esse tipo de ligação, e eu particularmente te agradeço, porque isso é importante para nós. E talvez seja importante para ti também a contrapartida, no sentido de que esses aspectos relacionados à psicofarmacologia, principalmente, e à neurociência, isso aí é extremamente importante para que a gente esteja por dentro do que o mundo de Londres diz e que a gente não fique pensando que não pode chegar pelo menos pertinho do mundo de Londres. E principalmente com uma figura como tu, Mário, que não esquece do Brasil. Por favor, não esquece do Brasil, porque tem muitos brasileiros que saem, vão para os Estados Unidos, Inglaterra, etc., e depois se esquecem simplesmente que são brasileiros. Nós precisamos de pessoas como tu. E daí também a minha admiração particular nesse aspecto da tua personalidade. E, de certa maneira, a tua generosidade de aceitar coisas como esta, de participar dessa live. Elas são muito importantes para nós. E aí tu enfocaste uma coisa importante, que é justamente por causa disso é que nós podemos nos conversar. Esse futuro, ele está aqui conosco agora, está contigo. Tem, como todas as coisas, muitas contradições, mas ele veio para ficar. E nós devemos pegar essas ferramentas da melhor forma possível para que elas sejam usadas no sentido mais construtivo possível, não só para o nosso curso em particular, como para a própria sociedade. Saúde mental é importantíssimo para a Inglaterra, é importantíssimo para o Brasil e é importantíssimo para o mundo. Nós queremos paz, né, Juruena? E para isso tem que ter saúde mental. Então, muito obrigado aí pela tua... E gostaríamos que tu aceitasse, se possível, no futuro, aí através da intermediação do César, que é o nosso diretor científico, para coisas que estamos preparando para ti o ano que vem. Seria um grande prazer da nossa parte, não é, César? Claro, sem dúvida. Grande abraço para ti. Obrigado, Bruno. Obrigado. Só responder rapidamente a tua colocação. Eu acho que
tu traz uma coisa muito importante. Eu nunca esqueço quando tu me contou que tu tinha vindo a Londres e visitado 40 museus aqui em Londres, né? Então, a gente guarda as lembranças e as memórias dos professores, amigos do Centro de Estudos com muito carinho. Eu prometi para ti uma vez, e para o Miguel, eu acho, para o Maia, que eu ia compartilhar um discurso que o Barros Falcão foi paraninfo de uma turma da Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, eu tenho esse discurso aí no meu apartamento em Porto Alegre, pensava em ir esse ano aí, mas não deu, e aí eu vou compartilhar com vocês numa atividade futura aí do Centro de Estudos esse discurso que é realmente algo bem bonito de ver o que o Barros Falcão queria dizer para os jovens médicos que estavam se formando na antiga FFCMPA, né, nos anos 80. Então, eu vou tentar ver se eu acho esse discurso e compartilho com vocês. Eu sem dúvida que eu sempre tive essa ideia de poder estar sempre voltando às minhas raízes, né? Infelizmente, eu não consegui voltar ao Beira-Rio ainda, né? Mas eu sonho em poder voltar ao Beira-Rio, poder voltar a encontrar vocês pessoalmente, do Barros Falcão, né? Eu seguidamente aceito convites do pessoal de Porto Alegre, então, para mim, é sempre bom estar com vocês quando é possível. Então, isso eu tenho noção de que se eu não regar minhas raízes, o que eu faço aqui vai ficar meio falho. Então, eu tenho que beber meu chimarrão diariamente aqui, que eu bebo. Graças a Deus tem um mercadinho brasileiro que eu compro o chimarrão aqui, erva mate, compro uma picanha uruguaia aqui que eu asso no fim de semana também, né? O Euclides, que vem à Inglaterra, sabe que a gente tem esses recursos aqui, e voltar a conversar com vocês sempre que possível. É um prazer, viu? Poder ver aí os meus amigos aí, o coronel mais magro, o Miguel com cavanhaque, né? Então, poder te ver aí com saúde, Bruno, né? Com toda a tua experiência, para mim é um prazer sempre, viu? Te agradeço. Eu vou fazer com o meu Euclides. De vez em quando, eu acho que eu vou a Londres e vou te visitar. Vai ser um prazer revê-lo. Ô, Mário, eu quero te dar um abraço, né? E que prazer grande nós temos, assim, estar entrando em contato contigo. Tu é uma pessoa muito querida, nossa, né? E tu referiu a um tema aí a respeito do discurso do Falcão, que foi paraninfo da minha turma, e que este ano, agora, dia 6 de dezembro, faz 50 anos que nós nos formamos, né? Ali na Faculdade de Medicina, agora Universidade de Ciências da Saúde. Bom, então, esse discurso que tu tens à mão, entendeu? Nós gostaríamos mesmo de estar partilhando contigo. E aí nós temos o discurso do nosso colega que fez o discurso da nossa turma, que é o Martins, né? Luiz Carlos Martins. Então, mas antes que me cassem a palavra, antes que a internet maravilhosa que vocês gostam me casse a palavra, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti. Eu não sei se entendi bem no que tu descrevesse a diferença atual entre o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline, que parece que está tendo maior tendência de suicídio para o transtorno borderline. Eu não sabia disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, saber se é realmente o que eu entendi. Em segundo lugar, sempre que eu te ouço, sempre que eu te vejo, sempre que eu te ouço, tu sempre traz uma novidade científica que nos alimenta os nossos conhecimentos. Aí que está, entre outras coisas, o teu afeto, mas também o teu conhecimento. Tu traz novidades para nós, que para mim, pelo menos, eu fiquei muito curioso a respeito desse dado, né? E, como sempre, tu sai
de forma brilhante nas tuas exposições. Um grande abraço, Mário. Obrigado, Miguel. Obrigado pelas tuas palavras generosas, sempre como um grande amigo. A gente acompanha aí, tu sempre nos prestigiou o tempo que tu já brilhava nacionalmente na BP e abriu portas para nós importantes, para a gente, inclusive, estar hoje aqui fazendo esses trabalhos. Em relação a esse estudo do bipolar e do borderline, a gente tem claramente que são diagnósticos que, às vezes, na clínica são parecidos. Eles podem vir a ter sintomas muito semelhantes, o bipolar e o borderline. Mas eles têm, sem dúvida, coisas muito importantes que são distintas. Talvez alguns de vocês fechar o microfone, está dando uma interferênciazinha. César talvez possa, ou Gustavo, ajudar. Telefone do coronel. Agora fechou. Mas então, respondendo a tua questão, que é importante, Miguel, tanto os bipolares quanto os borderlines vão ter níveis altos de tentativa de suicídio, né? Os borderline muito mais vão ter o que a gente chama de automutilação do que os bipolares, né? Então, o transtorno de personalidade borderline vai tender à automutilação. Eles inclusive, ou elas principalmente, ao se gerarem escaras ou automutilação, vão liberar substâncias, como eu falei, que dão uma sensação de bem-estar, como os opiáceos ou a própria serotonina é liberada ao ter automutilação, né? Em geral, os bipolares têm níveis altos de suicídio também, inclusive depressões bipolares são os que mais cometem suicídio, né? Agora, os border podem vir a ter. O estudo mostrou um outro sentido, de que os borderline eles vão ter muito mais história de maltrato na infância do que os bipolares. Então, a questão importante é essa, de que o transtorno de personalidade ele sofre uma influência grande do ambiente. Então, a pessoa que desenvolve um transtorno de personalidade tipo borderline, ela sofreu uma influência do ambiente, onde ela sofreu abuso, sofreu negligência, sofreu maltrato, e isso vai acarretar maior gravidade da sua doença e pode acarretar tentativas de suicídio. Mas o padrão do diagnóstico do borderline é diferente do bipolar, que é uma doença muito mais biológica, mais endógena, sem tanta influência do ambiente, sem tanta influência do maltrato, do abuso, da negligência, certo? É uma coisa que é muito mais, uma patologia muito mais herdada dos antepassados. A história familiar de transtorno bipolar é muito grande. Os estudos genéticos que nós fazemos aqui mostram uma heredabilidade de em torno de 80%, né? Uma grande concordância entre gêmeos monozigóticos. Isso não se vê em transtorno de personalidade. E não se vê também em depressões. Depressões é uma doença que ela tem uma influência do ambiente, tem uma influência genética, mas o ambiente também vai determinar muito isso, né? Então, eu acho que tem esse aspecto. Depois é que eu falei muito a questão da relação do maltrato com o suicídio, né? Então, dei o exemplo do Robin Williams, que teve uma situação de maltrato, de negligência emocional, e depois desenvolveu doenças graves, porque o maltrato também pode desenvolver bipolaridade, mas é mais frequente no transtorno bipolar. Acho que eu respondi a tua pergunta, né, Miguel? Muito obrigado, Mário. Um abraço. Obrigado, um abraço a você. Coronel, tá mudo. Abre o microfone. Dá uma clicadinha no microfone ali embaixo. Agora achei. Tá. Boa, Coronel. Mário, prazer te ouvir sempre. Prazer é meu. E é brilhante, como sempre, e ilustrativo ao tempo e ao momento que se vive. Mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre a liberação e o uso comercial dos canabinoides, que aqui está sendo oficialmente distribuído, como é na América do Norte e em outros países, para câncer, medicamento paliativo para terminais, para dor, para depressão, para esquizofrenia. Olha, uma panaceia. E só não recomendaram ainda para ficar mais moço, porque se recomendasse eu acho que eu ia experimentar. Que eu já não fumei maconha na adolescência, né? E me tocaria esse assunto.
Então, eu queria saber a tua opinião, porque tem uma repercussão importante, né? Eu acho, sobre a conjuntura toda, estamos assolados por essa pandemia, que vem agravar já os problemas existentes na alma das pessoas e dos grupos, né? E essa liberação maciça dessa medicação que tem que ver e traz junto das drogas. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso. É uma pergunta importante. Você viu que eu toquei nesse ponto no final ali, né, Coronel, na questão dos novos medicamentos que estão surgindo, né? Por um lado, a gente está mudando um pouquinho o paradigma, está saindo dos medicamentos que agem só na serotonina. Eu sou da geração Prozac, fluoxetina, esses duais aí que agem nas duas, venlafaxina, duloxetina, né? E agora surgem medicamentos que vão na linha glutamatérgica e aí caiu agora como uma nova onda, né, muito forte, os psicodélicos, que a indústria farmacêutica tomou conta disso, né? Então, eu fico pensando até se o narcotráfico não é acionista da indústria farmacêutica, Bruno, agora, porque é muito forte de ver como que os psicodélicos entraram nessa onda aí. Eu tive o ano passado no Congresso Americano de Psiquiatria em São Francisco, na Califórnia. Eu conheço bem os Estados Unidos, já morei lá, inclusive, mas nunca tinha ido à Califórnia. E tinha um sonho de conhecer a Califórnia e São Francisco, né, aquela ponte maravilhosa, aqueles bondes, né, toda a cultura, né, de lá. Eu achava que eu ia gostar, cheguei lá e fiquei realmente muito decepcionado, porque ao chegar no centro de São Francisco, né, eu só via pessoas usando droga injetável, né? A epidemia de opioides na Califórnia é um troço absurdo, né? O hotel que eu fiquei era muito perto do centro de convenções, quem já foi ao Congresso Americano sabe, 20 mil participantes mais ou menos no Congresso, e eu ia caminhando as 4 quadras do hotel para o Congresso, e eu tinha que cuidar para não pisar em seringas, em agulhas que estavam nos cordões das calçadas. Eu passava por pessoas usando cocaína e também heroína injetável, né? E no mesmo congresso estava sendo lançada o Spravato, que é essa substância que é a ketamina, que é uma substância que também pode ser usada para abuso, né? E junto também estavam lançando outros medicamentos antidepressivos que ainda estão em fase 3, ou pelo menos os primeiros estudos, que trabalham na linha do opioide, né? A sua pergunta é específica em relação aos canabinoides, que tentaram mostrar, e aí uma campanha no Brasil que eu ainda acompanhei, em reportagens no Fantástico, claramente mostrando as indicações do canabinoide para doenças tipo epilepsia em crianças, que só resolveu com canabinoide importado, né? Então, há uma tentativa de tentar ver como se fosse a única coisa que vai resolver. Eu não sou especialista em epilepsia, mas a gente é especialista e trabalha na vanguarda da depressão, né? E tentar mostrar que canabinoide vai ser útil para depressão e ansiedade, ou depressão bipolar, ou THC, aí se tenta ir para o THC também. Se sabe, por exemplo, que os canabinoides só vão chegar no sistema nervoso central e serem disponíveis para os receptores de canabinoide se eles tiverem junto alto teor de delta-9-THC. Então, se você purificar, e é difícil de purificar a substância, eliminando os outros inúmeros canabinoides que existem, deixando só os canabinoides que são pesquisados sinteticamente, você não consegue retirar o THC totalmente, e aí ele não chega no sistema nervoso central. Então, as evidências são muito negativas. Eu não sei, vocês aí estão mais perto do Uruguai, eu ouço repercussão de que o Uruguai aumentou o índice de violência depois que liberou a maconha, né? Do ponto de vista médico, as evidências do canabinoide são muito limitadas, tá? Existem vários outros estudos que, ainda bem que a indústria farmacêutica se associou a algumas situações que botaram órgãos regulatórios para passar por fases 1, fase 2, fase 3, para os medicamentos em doses serem testados quanto a sua tolerabilidade, eficácia, efeitos adversos a curto, médio e longo prazo, né? Então, na realidade, a gente não vê isso sendo liberado no canabinoide. Pelo que eu
leio no Brasil, aqui não está liberado na Inglaterra, né? Então não existe essa liberação. Existem estudos, existem grupos que propõem isso, mas que seja liberado pelos órgãos de liberação britânicos, isso não foi liberado como é no Brasil, que numa canetada diz que o medicamento está disponível nas farmácias, mas ele não é medicamento. Ele só pode ser prescrito por médicos, mas ele não é medicamento. São contradições que a gente vê que existe muito mais um lobby forte aí, né? Então, eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para responder a tua pergunta nesse sentido, mas eu vejo com muita reserva esse lobby que é feito pela liberação do THC como medicamento e das indicações de amplo espectro dos canabinoides como tem sido proposto, viu? Mas eu sou aberto a conversar sobre isso com outras pessoas, até para aprender. Eu escrevi junto com o professor Valentim, com o Pedro Ferreira. Pedro Ferreira está com esse artigo engavetado há horas, as diretrizes, o Salgado colaborou também, e a Ana Cecília. Eu escrevi as diretrizes sobre as consequências do abuso de maconha. Infelizmente, esse artigo já era para ter sido publicado, infelizmente não foi, né, ainda, mas ele deve ser publicado o ano que vem, mostrando uma revisão sistemática das consequências do abuso da maconha. O Valentim tem dado aulas muito importantes sobre isso em relação ao abuso da maconha, com o risco de desenvolver psicoses e as consequências da substância, né? E mudar ela para uma forma de medicamento, como é proposto, ou mesmo seus derivados, como o canabinoide, é preocupante, viu? Apesar de ter grupos importantes na academia que estão fazendo isso, né? Estão estudando e tentando mostrar a eficácia, se associando a laboratórios no Brasil e fora do Brasil, para desenvolver o uso de canabinoides. A gente tem claramente aqui que está sendo desenvolvida uma série de psicodélicos, além do cogumelo mágico, a psilocybin, que já tem vários estudos em andamento, né? O próprio LSD, né? Os canabinoides também têm estudos que estão sendo feitos com a indústria farmacêutica patrocinando esses estudos, né? Então é uma era preocupante. Nós estamos entrando, eu vejo muito de novo no que Aldous Huxley escreveu sobre Admirável Mundo Novo, né? E se a gente for pensar também, o George Orwell tem a sua razão no que ele descreveu no 1984. Então, eu acho que canja de galinha não faz mal a ninguém, a gente tem que ter um pouquinho de precaução e olhar para trás. A gente já viu que o LSD não funcionou, o próprio Freud fez estudos com a cocaína e viu que não funcionou para a depressão no século XIX, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar ver de que essas substâncias de abuso, elas têm um prejuízo muito maior do que os benefícios que elas podem trazer. É a minha opinião, pode ser que eu esteja errado. Obrigado, Mário. Mário, eu gostaria de agradecer a tua generosidade, o teu tempo, né? Já estamos chegando a 21 horas, e esse Vamos Conversar, na sua 8ª edição, Mário, ele encerra as atividades científicas e acadêmicas do Centro de Estudos José de Barros Falcão, através do seu programa de formação em psiquiatria no ano de 2020. Um ano que, marcado por essa pandemia, por todas essas consequências que tu nos traz, mas temos essa felicidade de brindar esse encerramento com a tua presença entre nós. E isso sempre traz um calorzinho no coração de todos aqueles que gostam tanto de ti. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação e deixo para tu fazeres as tuas considerações finais. Para mim também, viu? É muito, muito gratificante poder rever os amigos, né? Poder compartilhar um pouco do que a gente vem vendo aqui, estudando, e me coloco à disposição, como foi dito, da gente poder voltar a conversar com vocês, poder realmente compartilhar o que a gente está vivendo e também ouvir um pouco do que vocês estão fazendo aí. Eu sei que o Maia deu uma aula de romantismo aí fantástica recentemente, né? Falando sobre
as suas experiências românticas. Acho que ele contou várias experiências românticas dele no passado ou no presente, não sei. Infelizmente não pude assistir, né? Então, não só compartilhar um pouco do que a gente faz e ver aqui, mas também ouvir um pouco, né? E recarregar minhas baterias, porque é importante para mim voltar às minhas raízes sempre e poder saber o que vocês estão fazendo e o que estão vivendo aí. Para mim é sempre muito gratificante. Muito obrigado pelo convite, viu, César, e todos os colegas aí do Centro de Estudos. Muito obrigado pela possibilidade de estar aí nesse final de ano, que eu não voltei ao Brasil, revendo os amigos, que para mim, nesse inverno frio aqui nessa ilha escura, agora escurecendo às 3 da tarde, né, para mim é sempre gratificante poder revê-los. E quem sabe o ano que vem não estou aí pessoalmente para dar um abraço em cada um de vocês. Com certeza. Mário, muito obrigado a todos que nos prestigiaram, e tenham todos um final de ano abençoado, um Feliz Natal, uma boa entrada de 2021, e que 2021 seja um ano um pouco melhor do que foi esse tão desafiador 2020. Mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.